estamos em uma série que tem por título Esforço para entrar no descanso. E hoje é a parte final, a parte 8. Eu finalizo a série hoje. Eu comecei a série na parte 1. E isso se tornou uma série coletiva onde nós ouvimos vários dos nossos irmãos aqui pregando, ministrando a palavra da graça e da fé. E como a igreja, nesses últimos domingos, tem sido abençoada pela pregação, pela ministração do Evangelho de Jesus Cristo, nesse tema, esforço para entrar no descanso. E hoje, a parte 8, eu quero finalizar essa série. É claro que o assunto não se esgota aqui, nós vamos voltar a falar desse assunto em diversos outros momentos, mas em relação à série, eu finalizo hoje na parte 8. Eu tenho certeza que Deus quer continuar falando ao seu coração. Certamente Deus nos inspirou através dessa série para falarmos sobre esse tema tão importante para a igreja, o único esforço que Deus pede para nós na nova aliança, o esforço de crermos, de descansarmos na obra consumada, completa de Jesus Cristo ao nosso favor. Se você depositar fé naquilo que Jesus fez, então você vai poder descansar, colhendo frutos do trabalho de Jesus, não do seu trabalho ou do seu mérito, mas do trabalho, do mérito de Jesus. Essa obra nos alcançou, nos transformou, nos curou, nos libertou genuinamente, nos resgatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje somos filhos de Deus, filhos profundamente amados, altamente favorecidos, plenamente perdoados, curados, grandemente abençoados. Não porque haja em nós mérito algum, mas porque decidimos depositar 100% da nossa fé na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que ele se fez pecado, ele se fez maldição, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Você pode dizer comigo: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E é crendo, conhecendo, tendo revelação dessa verdade, que nós podemos descansar nessa obra completa, consumada de Jesus a nosso respeito. A carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 10 e 11, dizem assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Você já tem aprendido aqui, e espero que você tenha tido a plena revelação através do Espírito Santo. Você já tem aprendido que na nova aliança, o nosso descanso não está em um dia, não está no sábado, não está no domingo, na segunda, terça ou qualquer outro dia. Mas segundo a palavra, o nosso descanso na nova aliança está em uma pessoa. E o seu nome é Jesus. Ele é o verdadeiro descanso que eu e você precisamos. Ele é o verdadeiro descanso que a sua alma precisa. Ele é o verdadeiro descanso que o seu ser por completo precisa. E como nós chegamos a essa conclusão, pastor, de onde, qual a base que nós vemos na palavra para afirmar isso? A carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17, dizem assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém a realidade é Cristo. Quantas pessoas ainda hoje perdendo tempo discutindo sobre festas, pode ou não, e dia disso, dia daquilo, pode ou não, e sábado precisa guardar ou não, quando a palavra claramente deixa expresso para nós que tudo isso, toda a lei, diz a Bíblia, serviu de tutor para nós, até a revelação de Cristo.
Por isso esse versículo, por isso esse texto bíblico diz: tudo isso, tudo aquilo que nós víamos, eram sombras e tipos que apontavam para uma realidade. A realidade já chegou e o seu nome é Jesus. Ele é o verdadeiro descanso que nós precisamos. Você não precisa mais perder tempo com sombras e tipos quando você já tem a realidade. Eles não tinham a realidade naquela época. Eles não tinham a substância, não conheciam o plano completo de Deus, mas nós já temos a substância, a realidade que é Cristo Jesus. Ele é o seu descanso. Amém? Você pode dizer comigo: Jesus, obrigado. O Senhor é o meu descanso. Agora veja comigo mais uma vez esse apelo que Jesus faz, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, que dizem assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Jesus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Eu tenho descanso para vocês, disse Jesus. Por muitos anos da minha vida, vi essa mensagem ser pregada, ministrada com foco evangelístico, tendo como alvo pessoas fora do corpo de Cristo, fora do convívio da igreja, pessoas que não tinham ainda aceitado Jesus. E não há problema nenhum nisso, eles precisam ouvir que há um descanso para eles em Jesus, que há um perdão disponível, que Deus os ama, que Deus é bom e os abraça e quer recebê-los. O mundo precisa ouvir que em Cristo tem resposta, tem solução, que em Cristo há perdão. Não há problema nenhum, pelo contrário, nós precisamos dizer a eles: venham a Jesus, todos vocês que estão sobrecarregados pelo pecado, pelo mundo, por esse mundo mau, terrível que está por aí, cada dia pior. Venham a mim, disse Jesus, vocês precisam encontrar descanso em mim. Mas essa mensagem nunca foi tão aplicável para a igreja como nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Um tempo em que a religião e o legalismo têm acorrentado pessoas dentro das igrejas, colocando sobre elas grilhões, correntes pesadas, que as cansa, sobrecarrega, e por isso muitos desistem. Muitos que estão dentro das igrejas desistem da fé em Cristo, porque não suportam, não conseguem carregar fardos que nem aqueles que pregam isso conseguem carregar. Desistem, e para aqueles que estão fora, quando ouvem sobre esse tipo de pregação nas igrejas, eles não querem, não são atraídos por isso, porque essa não é a verdade de fato do Evangelho. Eles já estão numa prisão, não querem entrar em outra. Já estão em uma prisão do pecado e no mundo, não querem entrar na prisão da religiosidade do legalismo. Essa mensagem nunca foi tão aplicada para a igreja nesses tempos que nós estamos vivendo. Pessoas dentro das igrejas, nossos irmãos e irmãs, sofrendo manipulação de homens que não têm autoridade de Deus, mas são autoritários e manipulam as pessoas. Pessoas simples, muitas vezes, que não têm muito conhecimento da palavra e são manipuladas. E sobre elas é colocado um jugo pesado, um fardo. E isso cansa, estressa. E isso faz com que elas sintam o tempo todo que são devedoras, nada é suficiente, nunca é suficiente. E isso vai definhando a fé, a alegria dessa pessoa. Essa mensagem, vinde a mim, vocês que estão cansados, nunca foi tão aplicada para a igreja como nos tempos de hoje. Jesus continua dizendo para essa igreja que está presa na religiosidade, no legalismo: venham a mim, eu tenho descanso para vocês. E nessa série nós exploramos e trabalhamos bastante até aqui
a situação de grande preocupação, estresse, ansiedade, a vida acelerada, o mundo competitivo que nós estamos vivendo e como que a gente precisa estar atento a isso. Mas você já parou para pensar também, e hoje eu quero finalizar falando disso. Você já parou para pensar como muitos dos nossos irmãos hoje vivem com grande peso por não conhecerem quem Deus realmente é e por não conhecerem quem são em Cristo Jesus? E estão nas igrejas por aí cheios de religião, cheios de legalismo, com fardos pesadíssimos que eles não podem suportar e acham que Deus é isso. E por isso desistem da fé, desistem de Deus. Eles não estão desistindo de Deus, eles estão desistindo da religião. Religião é uma lista de coisas que o homem tenta fazer para agradar a Deus. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Agora não vista mais essa roupa, ou não corte mais o cabelo assim ou assado. Isso é religião. Um conjunto, uma lista de regras que a gente impõe, que muitas pessoas impõem sobre as pessoas que estão recebendo Jesus e visitando as igrejas, dizendo para elas, a partir de hoje vocês precisam fazer isso, 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 e não pode isso, não pode aquilo outro. E eles saem de uma prisão aí fora e entram em outra. E Jesus continua a dizer, venham a mim vocês que estão cansados. Cansados da religião, cansados do fardo, do peso do legalismo. Eu tenho descanso para vocês. Veja esse mesmo trecho bíblico na versão A Mensagem. Mateus 11, 28 a 30. O texto bíblico diz assim, a Aline leu isso aqui para nós. E como nós somos abençoados, e eu quero trazer mais alguns elementos aqui para vocês. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Religião é essa lista de coisas, de trabalho, que muitas pessoas estão ensinando por aí, fazendo com que outras pessoas, por falta de entendimento e conhecimento da palavra, doem toda a sua vida e trabalhem para agradar a Deus. E nunca lhes é suficiente, nada. E sempre estão em falta. Isso é religião. Mas evangelho nunca foi isso. Evangelho não tem a ver com o seu trabalho para agradar a Deus, mas evangelho de verdade tem a ver com Deus que nos amou a ponto de enviar o seu Filho para vir até nós em uma condição que estávamos mortos, destituídos em nossos delitos e pecados, separados, destituídos de Deus. E ele sabia que nós, mortos em nós mesmos, não poderíamos fazer nada por nós. Evangelho tem a ver com Deus que nos amou a ponto de enviar o seu único Filho como propiciação pelos nossos pecados, para nos justificar, nos substituir, nos dar verdadeira paz e liberdade. Mas quantas são as igrejas que continuam pregando por aí fardo pesado na vida das pessoas? Eles não entendem o tempo em que estão vivendo e ainda estão mergulhados na antiga aliança, quando Deus já as chamou para a verdadeira liberdade, não das sombras e tipos, mas da realidade que está em Cristo Jesus. Você compreende? E por falar em liberdade, veja esse trecho da palavra de Deus na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Falando em liberdade, eu quero lembrar a vocês esse trecho da carta aos Gálatas que o apóstolo Paulo escreve dizendo: não saiam da liberdade que Cristo vos chamou, a verdadeira, genuína liberdade que Ele vos chamou, e não deixem que ninguém submeta vocês mais, novamente, veja, novamente, ao jugo da escravidão, a prisão da religião, a prisão do legalismo.
vocês possuem a substância e a realidade que é Cristo Jesus. Quantas são as pessoas que diante desse trecho bíblico pregam, ensinam e pensam que essa expressão verdadeira liberdade que Cristo vos chamou refere-se apenas à liberdade do pecado? Mas eu quero mostrar para você agora o que de fato Paulo está falando. Ele estava aqui pregando para a igreja, para convertidos. Veja, eu quero mostrar para você o contexto imediato. Nós vemos aqui o versículo 1 desse capítulo. Veja comigo. Agora, a partir do versículo 2, para você ver sobre que peso é esse, para você ver sobre que prisão é essa que Paulo está se referindo quando chama aos Gálatas a liberdade que há em Cristo Jesus. E dizendo para ele, não se submetam mais e não deixem que ninguém submeta vocês à escravidão. Veja, no contexto imediato do mesmo capítulo, a partir do versículo 2, diz assim: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O assunto aqui era pecado? Não. O assunto aqui era circuncisão. Um mandamento da lei mosaica. Um mandamento do antigo pacto. E eles que estavam aprendendo e recebendo de Paulo a pregação da graça, estavam sendo infiltrados por judaizantes, religiosos, legalistas, que diziam, olha, tudo bem, vocês podem aprender a graça, mas vocês precisam também concatenar, juntar e dar atenção a toda a lei de Moisés. Inclusive, vocês têm que se circuncidar. Veja, esse é o contexto, e Paulo diz, não saiam da liberdade verdadeira que Cristo chamou vocês. Não se coloquem novamente debaixo de um jugo de escravidão. O versículo 3, ele diz, de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você quer então circuncidar? Você quer viver sob os velhos rudimentos? Então você vai ter que viver sobre toda a lei. E só uma lembrança aqui para você. A lei esteve vigente por um período de 1500 anos. E não teve alguém, senão Jesus, que pudesse viver sobre ela e alcançar a justificação. Só Jesus cumpriu toda a lei. E a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei e nos libertou da maldição, de todas as maldições previstas em lei. Não saiam da liberdade para a qual Cristo chamou vocês. Veja, ele continua explicando, dizendo e ensinando sobre que prisão é essa. Veja o versículo 4. Paulo continua dizendo, de Cristo vos desligastes. Olha como é sério isso. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha que sério isso. E quantas são as pessoas que ensinam por aí, né? Você viu, fulano pecou, ciclano adulterou, mentiu, roubou, ele caiu da graça. Já ouviram isso? Associam, pregam, ensinam, errado, que cair da graça é pecar. Quando o texto bíblico é claro, cair da graça não é pecar. Cair da graça é saber do sacrifício de Jesus, saber da graça da nova aliança, saber do novo pacto e querer voltar aos rudimentos do antigo pacto. Vocês estão vendo aqui? Vocês querem circuncidar? Vocês querem voltar aos rudimentos do antigo pacto? De Cristo vocês se desligaram, da graça vocês caíram. Cair da graça não tem nada a ver com o pecado. É isso que a religião ensina. É isso que o legalismo ensina, colocando fardos pesados sobre as pessoas. Cair da graça é querer voltar aos rudimentos de uma aliança que, segundo Paulo, é um ministério de morte que caducou. A Bíblia diz que se o antigo pacto fosse perfeito, não se daria lugar para uma nova aliança. E uma vez que se deu lugar para esse novo pacto, eis que a velha caducou, envelheceu, não serve mais para nós. A lei é santa, perfeita, ela é boa, Paulo mesmo disse isso,
mas ela não serve para santificar, justificar ninguém. Ela é inservível para a salvação. Porque diante da lei, nós só podemos chegar a uma conclusão: nós somos insuficientes. Deus nunca deu a lei ao homem para que ele batesse no peito e dissesse: nós vamos cumprir tudo que o Senhor pediu. Deus deu a lei, Paulo explica isso. Sobreveio a lei para que a ofensa avultasse. Para avultar o pecado, ou seja, colocar uma lente de aumento sobre o pecado e mostrar para todo homem que diante da lei nenhuma carne vai ser justificada, porque diante da lei todos nós somos insuficientes. A lei foi dada para que chegássemos à nossa insuficiência e para que chegássemos à conclusão de que precisávamos de um Salvador. O seu nome é Jesus. Ele já veio, já está aí, está no meio de nós. Amém? Então, quando alguém disser para você, ou você ouviu falar, você viu fulano, pecou, caiu da graça. Este que está falando isso é que caiu da graça. Não tem nada a ver. Você vê como que a religião deturpa tudo? E Jesus continua a dizer: vinde a mim, vocês que estão cansados, dentro da igreja. Vinde a mim, vocês que estão cansados de religião. Vinde a mim, vocês que estão cansados do fardo do legalismo. Vinde a mim, vocês que estão cansados da vida trabalhosa de tentar agradar a Deus com seus esforços. Quer agradar a Deus? Agrade da forma certa. Dê valor ao sacrifício do Filho dele por você. Ele não para por aí, ele continua dizendo no versículo 5: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da... Não é uma justiça que provém da lei, do nosso mérito, do nosso trabalho, mas que provém da fé e da fé em Cristo Jesus. Amém, gente? Porque em Cristo Jesus, veja como ele é bem claro, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Você consegue entender que o problema aqui não era pecado? Que o cansaço, que a fadiga. Você consegue entender aqui que a prisão, a escravidão não era o pecado? A escravidão aqui, o cansaço, o peso, os grilhões, as correntes pesadas eram oriundas da religiosidade e do legalismo. Veja, ele continua, o texto é muito claro. O versículo 7 diz: vós corrieis bem. Paulo diz para eles: vocês estavam indo bem, seguindo, crescendo naquilo que nós estávamos ministrando e pregando. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Vocês saíram da verdade. Por que vocês fizeram isso? Veja aqui agora, essa persuasão, isso que estão falando para vocês aí, tentando persuadir vocês, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas pastor, é bom um pouquinho de lei, né? Para manter os jovens no cabresto. É bom, pastor, um pouquinho de lei, né? Para poder manter o povo ali, né? Firme ali na igreja, né? Ah, é? Você acha? Paulo diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu vou dar um exemplo prático aqui para que você entenda. Não entendo nada de cozinha, tá? Até tenho o desejo de um dia aprender a cozinhar. Quando tiver um pouco mais de tempo. Acho lindo aquela pessoa que sabe cozinhar bem, senta numa mesa e ela fez toda a comida e todo mundo elogia, fala: que coisa gostosa. Gente, deve ser maravilhoso. Mas eu não sei. Não sei mesmo. Mas vou dar esse exemplo aqui e você pode me ajudar. Imagina que você está fazendo uma receita, preparando um alimento, uma comida que precisa de 10 ovos para ser feito. Entre outros ingredientes. E você começa a colocar num pote, né? Os ingredientes. Se você coloca farinha, seja o que for. E começa a colocar um ovo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ovos. E imagina que no 10º ovo, às vezes acontece isso, já ouvi falar. Imagina que quando você coloca o 10º ovo, sem se aperceber, ele já caiu naquela mistura toda que já tinham diversos ingredientes e esse ovo estava podre. Eu não entendo de cozinha, mas o que é que você faz nessa hora? Dá para aproveitar? Gente, mas espera aí. Tinham 15 ingredientes. E dos 10 ovos, 9 estavam bons, só tinha um ruim, gente. Vocês jogam fora isso aí? É o que Paulo está dizendo aqui.
É um pouquinho só? É só aquela leizinha? É só aquele rudimento antigo? É só aquele preceito de Moisés? Só aquele? Paulo está dizendo aqui, estragou tudo, azedou tudo, joga fora! É por isso que eu digo para vocês, nós excluímos Moisés aqui do púlpito. Amém? Excluímos. É isso mesmo. Chocou você, foi? Nós excluímos Moisés do culto, do púlpito. Você pode dizer amém? Talvez você não tenha entendido então, né? Eu vou explicar. Quando você me ouvir qualquer um que subir aqui falar de Moisés, Davi, Elias, todos eles foram uma bênção no seu tempo, foram usados por Deus, amém? Mas a história deles não estavam ali para falar deles. O Antigo Testamento só tem sombras e tipos que apontam para Jesus. Nós vamos falar de Moisés, nós vamos falar de Elias e podemos aproveitar todos os textos do Antigo Testamento, mas pode ter certeza, nós vamos revelar Jesus ali naquele texto. Porque todos eles falavam e apontavam para Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Então, quando eu digo que nós excluímos Moisés aqui do púlpito, é que nós excluímos esse fermento. Essa leizinha, esse ovo podre. Essa doutrina que não serve para nós. No Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos e se separou para orar. E de repente, em uma visão, aparecem Moisés e Elias. Vocês lembram disso? Pedro toma a palavra sem saber o que fazer, diz a palavra, né? Sempre Pedrão, né? Sem saber o que dizer, o que fazer. Diz, Jesus, é bom estarmos aqui, vou fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e Elias. E de repente uma voz do céu é ouvida em alto e bom som. Esse é o meu filho amado. A ele ouvi. No batismo foi esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. No monte foi esse é o meu filho amado. A ele ouvi. E se você continuar a ler o texto, quando a voz de Deus diz, a ele ouvi, Moisés desaparece, Elias desaparece e fica só Jesus. Se você não entendeu ainda, Moisés é um representante da lei. A lei foi dada por intermédio de um servo, Moisés. Mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Moisés estava ali e teve seu tempo. Elias, um representante dos profetas. Elias estava ali e os profetas tiveram seu tempo naquela época. Mas a mensagem claramente dita ali por Deus foi: eu já falei através da lei, eu já falei através dos profetas, mas hoje eu falo através do Filho. Jesus é o seu descanso, é Ele que você precisa ouvir. Agora eu vou dizer, para que você talvez dê um amém com mais clareza, nós excluímos Moisés dos púlpitos. Graças a Deus. Deus é bom, né? Vamos falar deles todos, mas mostrar como todos eles estavam ali não para revelar suas histórias, mas para revelar a história que sempre esteve no coração de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Jesus. Jesus, Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Não sei se você já percebeu, mas por maiores que sejam as suas necessidades, não sei quais são elas, mas eu tenho uma certeza, por maiores que sejam as suas necessidades, o que você mais precisa é de Jesus. Porque com Ele, você tem provisão para toda e qualquer necessidade que possa vir na sua vida. Você precisa de Jesus. Jesus continua a dizer: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados da religião, do legalismo. Eu tenho descanso para vocês. Percebe? Vocês percebem? Eu só usei o contexto imediato. O próprio capítulo já explica que a escravidão, que a prisão ali não é pecado. É a lei que está ali sendo infiltrada num tempo de graça, a lei ali sendo infiltrada por algumas pessoas para transtornar, desvirtuar os irmãos da Galácia. Conseguem perceber isso? Eu usei o contexto imediato para explicar isso para você. Mas quero te lembrar do contexto geral da carta.
a carta também tem um contexto que precisa ser observado. E pastor, por que o senhor está falando de contexto? Porque quantas são as pessoas que estão aí usando o texto bíblico fora do contexto para pregar heresias e prender pessoas nesse jugo, nessa prisão, nessa servidão que está matando as pessoas por aí. Você compreende isso? Você entende isso? Quantas são as pessoas? Você precisa analisar o texto à luz do seu contexto. Eu mostrei para você o contexto imediato, está bem claro que prisão é essa que Paulo estava se referindo, que chamamento era esse. Não saiam da liberdade para a qual Cristo chamou vocês. Nele há descanso. Agora veja comigo o contexto da carta. Se você estudar um pouco mais, você vai ver que a carta aos Gálatas, ela foi escrita motivada pela infiltração de judaizantes no meio da igreja de Jesus. As igrejas da Galácia estavam sendo infiltradas por judaizantes. Sabe quem são esses? Pessoas da religião judaica, do judaísmo, que estavam ali infiltrados no meio da igreja, ensinando, tentando deturpar aquilo que Paulo estava dizendo. Paulo, o apóstolo da graça, pregando a graça. E os judaizantes dizendo assim, não é bem assim não. Tem que circuncidar. Tem que seguir a lei de Moisés, tem que fazer uma mistura aí. Lembra da mistura? Um pouquinho só, serve? E Paulo dizendo, não serve. Não serve. Não deixem, não se deixem submeter de novo a um jugo de escravidão. As igrejas da Galácia estavam sendo infiltradas pelos judaizantes, que pregavam que a salvação não era somente pela graça. Agora veja isso. Quando a Bíblia diz claramente na Nova Aliança, a salvação é 100% pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Se fosse por mérito, gente, se fosse por mérito, não haveria um só salvo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Você pode dizer isso, graças a Deus, por Jesus Cristo. Eles estavam infiltrados dizendo que a salvação não era somente pela graça, mas que os nossos irmãos ali da Galácia deveriam também acrescentar os cerimoniais e as ordenâncias da lei mosaica. Gente, há quanto tempo isso, né? E até hoje, é um absurdo, mas até hoje a gente tem que pregar que nós vivemos na nova aliança. Oi, 2020 anos já se passaram, mais de 2020 anos. Opa, até hoje é um escândalo que a gente ainda tem que convencer alguns crentes que eles não vivem mais sob os rudimentos da antiga aliança. Mas que há uma nova e superior aliança, que possui um mediador que é muito superior a Jesus, que possui maiores e superiores promessas a nosso respeito, a nova aliança firmada no sangue de Jesus Cristo a nosso respeito. A carta aos Gálatas é uma declaração à liberdade cristã, sabia disso? O cunho da carta inteira é uma declaração à liberdade cristã. Não deixem que ninguém submeta vocês novamente ao jugo de escravidão da lei. Não saiam da liberdade para a qual Cristo vos chamou. É um combate ao legalismo. Não é à toa que nos capítulos 1 e 2, Paulo defende sua autoridade apostolar. Você vai ver lá, capítulos 1 e 2, Paulo defendendo sua autoridade apostolar. Eu sou apóstolo de Cristo. Não por homens, mas de Cristo, por Cristo. Sabe por quê? Os judaizantes eles estavam infiltrados ensinando isso e dizendo: quem foi que ensinou isso para vocês? Ah, foi Paulo, apóstolo Paulo. Vocês sabiam que Paulo não é apóstolo? É assim que eles estavam no meio da igreja. Estão entendendo o contexto geral da carta, gente? O texto não faz mais sentido quando você entende o contexto? Eles estavam lá dizendo, Paulo não é apóstolo não, hein? Cuidado, hein? Isso é um impostor, está ensinando besteira para vocês aí, hein? Vocês entendem? Gente, esse cenário é muito diferente do que a gente vê por aí hoje. Fala a verdade. É por isso que Jesus continua a dizer: vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados dessa religião, desse legalismo. Eu tenho descanso para vocês. Você vai ver nos capítulos 3 e 4, Paulo ensinando, esses capítulos são doutrinários para nós, Paulo demonstrando claramente a superioridade da graça sobre a lei. E aí eu quero concatenar aqui com a carta aos Hebreus. Se você for ler a carta aos Hebreus, você vai ver a supremacia da graça
diante da lei, a supremacia de Cristo diante de anjos, de homens, seja do que for. E eu não entendo como muitas pessoas continuam querendo voltar aos velhos rudimentos e viverem sobre esse fardo pesado que nem os que ensinam conseguem suportar. É esse o peso que estava definhando e que continua definhando muitas pessoas no seio da igreja, infelizmente. É com essa escravidão, é sobre essa escravidão que Paulo está se referindo, e é essa escravidão que continua a cansar, estressar pessoas e que servem de gatilhos. Quantas pessoas, gente, hoje, com problemas de estresse, com problemas de ansiedade crônica, às vezes depressão, muitas vezes o gatilho estava na igreja. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu sou de Salvador, na Bahia. Você já deve ter percebido, né? Eu não tenho mais tanto sotaque, porque eu estou no Rio já há 20 e tantos anos aí. Então eu perdi muito sotaque, mas de vez em quando sai. Dá para perceber, não dá? De vez em quando sai um baianês aí, não sai? Então eu sou de Salvador. E eu tinha um colega da igreja em Salvador, um amigo na igreja em Salvador, que trabalhava num hospital psiquiátrico. Na época era chamado de manicômio. Hoje não existe mais isso, até porque, graças a Deus, os profissionais dessa área evoluíram e aprenderam mais. As pessoas saíram de lá pior do que entravam, gente. E as técnicas e tudo mais, conhecimento que hoje nós temos nessa área, avançaram, graças a Deus. E não existe mais esse tipo de local onde cuidavam das pessoas, na verdade não cuidavam nada, né? Cuidavam entre aspas, porque eles saíam piores do que chegavam. E esse colega meu na igreja, ele era muito grande. Ele contava pra gente muitas vezes a luta dele, o que ele vivia lá dentro desse lugar. Ele era bem grande e forte exatamente porque tinha que segurar muitas pessoas com problemas emocionais, problemas psiquiátricos, e estavam ali para serem tratados e pioravam cada vez mais. Pasmem. Mais de 70% dos que estavam ali, adivinham, eram crentes. Ou filhos de crentes, vieram de alguma igreja, ficavam gritando lá, meu Deus, perdoa, meu Deus, me perdoa, aleluia, glória a Deus, me perdoa. Condenados em suas mentes, enfastiados pela religião, enfastiados pelo legalismo, mais de 70%. Isso é triste demais. E a igreja, que deveria ser um lugar para promover cura, para promover genuína libertação, encorajamento em fé e demonstrar e pregar o perdão, a salvação, a graça genuína, abundante que há em Cristo Jesus. Essa igreja corrompida, essa igreja legalista religiosa, ao invés de promover cura, está prendendo, escravizando as pessoas, adoecendo as pessoas emocionalmente. E muitos não saem, muitas vezes, com medo de serem amaldiçoadas pelo pastor e tudo mais, porque não entendem. Meu Deus, são infantis, não cresceram ainda, não sabem quem são em Cristo Jesus, e se deixam e se submetem a um jugo de um homem, de um pastor, de uma pastora, que muitas vezes se diz autoridade de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. São autoritários, estão prendendo e levando pessoas a doenças e à morte. A igreja que deveria promover cura, a igreja que deveria promover genuína libertação, ela se torna gatilho, imagina isso, gatilho para doenças emocionais e mentais em pessoas. Gente, vejam que ponto essa igreja religiosa legalista chegou. É sobre essa prisão que Paulo estava falando. Você me entende quando eu digo Jesus continua a dizer, e no meio da igreja, venham a mim vocês, que estão cansados, enfastiados de religião e de legalismo, eu tenho descanso para vocês. E quantas são as pessoas que estão aí fora? Elas estão em busca da verdade, elas estão em busca de Deus, mas não sabem onde buscar, não sabem como buscar, estão buscando a coisa certa, mas nos lugares errados, nas coisas erradas. E aí mergulham em quê? Em drogas, em vícios de álcool, em diversas outras coisas, tentando achar paz, tentando achar a solução para a vida. E dia após dia eles vão mergulhando cada vez mais nesses vícios, porque nunca é suficiente, cada dia tem que ser uma dose maior, já viu isso? Eles estão procurando, o pastor Fragali tem um canal de buscadores da verdade. Quem já viu isso?
um canal no YouTube que ele prega sobre buscadores da verdade. Gente, eles são buscadores da verdade. Eles só não sabem onde está a verdade. Mas a igreja que sabe onde está a verdade, a igreja que deveria estar de portas abertas para eles, essa igreja está fazendo o quê? Os excluindo. Como eles vão ouvir? Como eles vão ouvir sobre o perdão? A igreja está preocupada e enfastiada, a igreja está carregada. Eu estou falando da igreja num contexto geral. Graças a Deus, você que está aqui. Você que está aqui. Você sabe muito bem quem Deus realmente é, quem você é em Cristo Jesus, e tem recebido um alimento fresco, a palavra da graça, da fé, do amor ágape. É uma pena que muitos não dão valor. Trocam a igreja por qualquer outra coisa. Eu vou na igreja se der tempo. Qualquer outra coisa, eles substituem a igreja. Dê valor. Dê valor. Queira estar aqui para aprender. Queira estar com seus irmãos. Queira ouvir. Quantos estão aí fora e a palavra é só legalismo, é só peso, e eles estão lá. Estão lá por medo. Vão com medo. E você que é genuinamente livre pode optar por isso. Muitas vezes não quer. Escolha aprender mais e receber a revelação dessa verdade. Escolha estar aqui, escolha. Escolha estar nessa igreja saudável. A Nova é um solo fértil, que prega uma palavra saudável, um alimento saudável. Se eu ou qualquer pessoa, eu mesmo, Paulo disse isso, se eu ou qualquer pessoa, e eu digo isso para vocês, pregar aqui uma mensagem que ao invés de encorajar você em fé, te traga medo, te traga, dúvida de salvação, pode jogar fora. Isso não é evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus, essa igreja aqui, eu vou dizer para vocês, essa igreja está de portas abertas para todas essas pessoas que precisam ouvir esse genuíno evangelho, esse perdão que há em Cristo Jesus. Ele pertence a nós e ele pertence a eles também. Mas a igreja, na sua grande maioria, infelizmente, hoje em dia, está doente e tentando curar pessoas. Na verdade, levando elas a doenças. Porque querem pregar o quê? Condenação. Antigo pacto. Ministério de morte. Querem pregar religião e legalismo. Se você for estudar o livro de Atos, você vai ver que a igreja naquela época, a igreja de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ela tinha simpatia dos de fora. As pessoas viam a igreja, como eles conviviam e o amor entre eles. E eles diziam como eles são bons, como eles são legais, como eles são amáveis. E a igreja contava com a simpatia deles. Eu pergunto para vocês hoje, quando lá fora você fala de Jesus, o que na grande maioria das vezes você ouve? As pessoas dizendo, esses crentes são chatos, eles condenam a gente, eles nos excluem. Não é isso que você ouve? Eu não quero entrar nessa prisão, que não pode isso, aquilo. Já viram isso? E ao invés de os de fora ter simpatia pela igreja, eles não querem nem chegar perto da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não é assim o Deus da Bíblia, não é assim Jesus. Isso é a religião que está sendo apresentada aí fora. E o pior, que as igrejas que têm compromisso com essa verdade, ainda são colocadas no mesmo bojo, sai todo mundo falando que todas são iguais. Não sei se você já passou por essa experiência, mas se não passou, você vai passar. Muitas são as pessoas da Nova que, ao conversarem com pessoas aí fora, ouvem das pessoas dizer assim, caramba, você é crente, mas é legal. Quem já ouviu isso aqui? Agora veja isso. Você é crente, mas é legal, você não é chato? Você não está me condenando, você não está me lançando no inferno? Mas é assim que deveria ser. Em todos os lugares, em todos os momentos. É assim que deveria ser. A gente tinha que dizer para eles o tempo todo, há perdão para vocês. Como eles vão ouvir? São ovelhas sem pastores. Como eles vão ouvir se a igreja no geral, no contexto geral, os exclui? Fecham as portas para eles. Quem faz isso não é Jesus. Eu costumo dizer que Jesus, se pregado da forma certa, ele é irresistível. O evangelho que é boa nova, Jesus mesmo disse isso, eu não vim para condenar vocês, eu vim para salvar.
Jesus disse isso: eu não vim para condenar vocês, eu vim para salvar. Mas por que muitas igrejas estão dizendo aí, vocês estão condenados, fogo do inferno? Jesus disse: eu não vim condenar vocês, eu vim salvar. Se Jesus for pregado como ele é irresistível. O problema é que em muitos lugares, muitas pessoas, que essa igreja, que não é constituída de paredes não, gente. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos a igreja dele. A igreja de Jesus é um organismo vivo, atuante na face da terra. Ela não é uma subcultura, sabe? Tem gente que acha que a igreja é uma subcultura. Quando você entrar para a igreja, agora você corta o cabelo assim, assim, você veste a roupa assim, assim, e você tem que falar aleluia, glória a Deus. Inclusive impostando a voz com esse grave bem bonito. Porque isso mostra autoridade. Muitas vezes a pessoa entra por aqui, eu já ouvi isso. Gente, mas seu pastor fala normal, né? Ele fala como normal. Por que ele não faz aleluia, glória a Deus? É porque ele é normal mesmo. Sou normal, não sou doido. A igreja, em muitos lugares, está doente. E ao invés de ser uma via de cura e genuína libertação, tem levado prisão e escravidão. Jesus continua a dizer: venham a mim vocês que estão cansados. Na mesma carta de Gálatas, no capítulo 1, versículos de 6 a 8, a Bíblia diz o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, por isso que eu disse, ainda que eu mesmo, Paulo dizendo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncia um outro evangelho, além do que eu tenho anunciado a vocês. Que evangelho era esse? A graça. Paulo, apóstolo da graça, o homem que recebeu a maior revelação da graça, quem tem o maior número de inscritos no Novo Testamento. Ele disse: se alguém vier pregar diferente, outro evangelho que não é esse o da graça, seja anátema. E aí Paulo não tinha vez com ele, né? Seja maldito. Eu hoje estou aqui para dizer para você que me ouve e para te encorajar a reverberar essa palavra para fora, nos seus relacionamentos, onde quer que você esteja. Eu estou aqui para dizer, para te encorajar a dizer a pessoas que não é esse o Deus da Bíblia. Não foi para isso que Cristo nos chamou à liberdade genuína. E se você, meu amigo que está me ouvindo, até você que está ouvindo essa gravação, seja no tempo que for, seja onde estiver, no seu carro, trabalho, em casa, no seu quarto, no momento da vida que você estiver passando, desesperado, enfastiado de religião, onde você estiver agora, ouça a voz de Deus dizendo para você: eu vejo você, venha a mim, e você vai encontrar verdadeiro descanso. Eu não sou religião, eu tenho para você um relacionamento real, de pai e filho com Deus, através de mim, em mim, e você vai encontrar verdadeiro descanso. Não deixem que ninguém, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não deixem que ninguém manipule vocês, escravize vocês. Quem impediu você de continuar a obedecer e a viver na verdade? É essa persuasão que estão fazendo por aí, falando por aí, que está te trazendo medo e peso. Não vem daquele que te chamou. Não vem daquele que te chamou. Eu digo para você, hoje a gente encontra diversos gurus e pregadores de diversos tipos na internet. E você precisa escolher bem a quem você está dando ouvidos. Se você ouvir de qualquer um deles uma pregação que te deixe com dúvida de salvação, com medo, ao invés de fé, dúvida, ansiedade, medo, preocupação, pode jogar fora. Pode jogar fora esse fermento podre.
Pode jogar fora esse ovo podre. Não é esse o Deus da Bíblia. Essa persuasão não vem daquele que te chamou. Um pouco de fermento azeda, leveda toda a massa. Sabe qual é a realidade deles? Eles estão separados, desligados de Cristo e da graça, já caíram há muito tempo e nem perceberam. E eu termino dizendo para você, mais uma vez, Mateus 11, 28. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim. Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Esforcemo-nos, pois, para entrar nesse descanso. Esforcemo-nos, pois, para entrar nesse descanso. Esforcemo-nos, pois, para entrar nesse descanso.